Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. O Rio Grande do Norte não aderiu ao modelo das escolas cívico-militares do governo Bolsonaro. O prazo para manifestar interesse no programa terminou na sexta-feira, dia 27. O diretor do SINT-RN, professor Enoque Vieira, analisou o decreto do governo federal e explica agora por que o SINT-RN se soma aos que são contrários à medida. Bom dia, Enoque. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, você viu o decreto que institui as escolas chamadas cívico-militares. O que você achou do decreto? Olha só, Leilton, lendo o decreto ipsiliter, a gente percebe que ele não diz muita coisa, a não ser o seguinte, né? Que as gestões e as questões pedagógicas vão ser entregues aos militares. Isso é o que é de mais importante no decreto. O que é uma gestão pedagógica que a gente entende que deve ser de um profissional que estudou, que entende de pedagogia, né? O que é entregar isso daí para alguém que é de fora da profissão, que não foi formado para isso? Leilton, a partir da Constituição de 1988, né? Esse país ele tomou um banho de razão, de racionalidade. E uma das questões mais importantes foi a questão de que, para ser professor, necessariamente teria que ter uma formação em licenciatura, né? Seja em pedagogia, seja em disciplinas escolares, matemática, português, história, geografia e assim por diante. Tá? Então, isso foi uma conquista do povo brasileiro, né? Anterior às eleições, à Constituição de 1988, né? Muitos professores não tinham formação, eram chamados professores leigos, e esses professores terminavam construindo um projeto de meia alfabetização e não de escolarização da forma que se propôs a partir da Constituição de 1988. Então, você entende que ao colocar um profissional que é alheio a essa realidade, a gente teria uma educação, uma meia educação, uma educação de nível mais baixo, é isso? Diria que seria um modelo de educação embasado na hierarquia e na disciplina, que é o que se trabalha nas instituições militares, né? Disse o projeto, afirma isso contundentemente, né? Afirmando que isso se deve, né? Essa escolha desse modelo se deve ao fato de que em regiões periféricas existe um alto índice de violência, né? Claro que isso termina culminando o discurso, né? Vamos implantar a escola militar ou a escola cívico-militar, né, nas periferias, porque lá está tendo muita violência e vai acabar com a violência. E isso, talvez na vida real, não aconteça de fato. Então, a partir do momento que existem modelos que não são modelos embasados no processo de escolarização de fato, mas no processo de adestramento, né? E aí esse adestramento ele tem como base a questão do medo. Você acredita que em um ambiente onde existe a insegurança, onde existe a violência, indisciplina, né, a necessidade dessa educação baseada no medo, né, substituindo essa visão, né, mais democrática, essa visão mais técnica, né, dentro da pedagogia, ela não poderia surtir algum tipo de efeito, Enoque? Talvez esse modelo ele não consiga se imprimir de fato, não é? Porque nós não temos só escolas com problemas de autoridade, nós temos uma sociedade inteira com problemas de autoridade, né? E assim, a formação primeira que as pessoas têm não é na escola, não é na escola, é na família. Então assim, a partir do momento que não se aprende a lidar com a autoridade
dentro da família, ou na família, né, não se aprende a lidar com a autoridade para fora dela. Né? Então, quando chega na escola, o modelo de autoridade não atende à realidade da escola. Leilton, eu ouvi uma coisa bastante interessante recentemente de uma professora do IFRN. Ela me disse o seguinte: olha, o professor ele tem autoridade a partir do momento que ele se embasa no conhecimento. Né? É o conhecimento que dá autoridade ao professor. Esses caras vêm aqui para trazer um modelo de autoridade, que é um modelo de autoridade que não substitui de forma alguma o modelo de autoridade baseado no conhecimento. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN, maior sindicato do estado, acaba de completar 30 anos. São 3 décadas de um sindicato que foi gerado na resistência à ditadura militar, uniu todos os segmentos dos trabalhadores em educação na defesa dos seus direitos e hoje é referência na defesa da educação pública. Um símbolo ativo de inovação, coragem, resistência e luta. Parabéns a todos e todas que construíram e constroem essa história. SINT-RN 30 anos. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Hoje estamos entrevistando o professor Enoque Vieira, diretor do sindicato, conversando sobre o decreto, né, sobre as escolas cívicos militares. Enoque, um dos aspectos que se defende é que esse projeto ia ter um aporte financeiro, um financiamento por parte do governo federal. Você acha que se esse aporte financeiro vier para escolas que não são militares, que não estejam militarizadas, nós teríamos um resultado similar ou um resultado melhor ou pior em relação ao projeto original do governo federal? Olha só, dinheiro move as coisas. Tem isso. Um bom orçamento consegue mudar a escola. Né? Nas escolas cívico-militares, vai entrar um orçamento que beira o montante de R$1 milhão. Cada escola receberá R$1 milhão. Né? Ora, uma escola que está com uma grana para poder desenvolver as suas atividades, ela tende a ter efetivamente um resultado melhor. O SINT tem uma luta histórica, aliás, o Rio Grande do Norte tem uma história de democratização das escolas a partir da conquista da eleição direta para diretor de escola. Como é que ficaria esse projeto da gestão democrática na perspectiva das escolas militares? Gestão democrática com um diretor militar, né, é contraditório. Né? É contraditório. Nós temos um modelo em construção de educação desde 1988 e dentro desse modelo, né, vem a LDB, que em 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ratifica a necessidade da gestão democrática na escola. Né? E o que é essa gestão democrática? Né? É eleger diretor. O diretor ele não pode ser nomeado nem indicado, por seja lá quem for. Né? Ele tem que ser eleito pela comunidade escolar. Mas é só eleição? Não. É presença de conselho de escola. O conselho é extremamente... Está lá na LDB também. Né? Está lá na Constituição de 1988. Talvez a gente possa até dizer que esse projeto de escola cívico-militar, ele vem para fazer um contraponto, contraponto, à Constituição de 1988 e às normas da LDB. Porque assim, a gestão democrática ela é pontual, né, na nossa legislação sobre a educação, para a gente ter um modelo de escola, né, com gerenciamento democrático, né, mas também com democracia, né, no processo inteiro da escola, né, no espaço, mas também nas relações com pais, com alunos, com professores. Né?
O que a gente tem sabido das escolas militares, que algumas já estão implantadas, principalmente no centro-oeste e no norte do Brasil, né, é que, por exemplo, assédios são rotineiros. Assédios né? morais. Assédios morais, assédios... Tem notícia até de assédio sexual no Amazonas, não é isso? Pois é, tem notícia de assédio que vai para além do assédio moral, não é? Agora, sim, professor, por exemplo, tem que seguir a cartilhinha, não pode pensar na escola militar, né? Na escola cívico-militar. E isso vai de encontro à legislação brasileira. Nós temos uma legislação, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição de 1988, que nos assegura a democracia na escola e a escola democrática, né? E temos, não é, a contundência da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E que afirma e reafirma a Constituição, né? Quando diz que a gestão democrática é algo que nós temos que zelar, né? E gestão democrática necessariamente tem que ter participação da comunidade, através do conselho, pai, alunos, professores, né, gestão, direção, né, coordenadores, funcionários, supervisores, a comunidade escolar por inteiro, inclusive a comunidade que circunda a escola, né, também entra nesse processo de democracia escolar, né? E a escola cívico-militar, ela vai exatamente de encontro a esse processo, né? A essa construção, que é uma construção coletiva. Ela rompe, não é, Lito? Ela rompe com isso, né? E assim, eu tenho a impressão que não é isso que os professores querem, né? Queremos sim o fim da violência nas escolas, queremos sim, né? Queremos sim o fim da violência nas comunidades, né? Mas nós já trabalhamos essa questão nas escolas, né? Nós temos aqui na SEEC, por exemplo, um setor que trabalha, cujo o nome do setor é Paz nas Escolas, né? Então, assim, nós trabalhamos isso coletivamente no Rio Grande do Norte e acredito que já em nível de Brasil, né? Mas voltando à questão da gestão democrática e da importância dela, e da importância do Rio Grande do Norte nesse processo, afinal de contas, né, nós somos o primeiro estado, ou pelo menos a primeira capital de país, né, a colocar, né, esse processo de gestão democrática na escola, na realidade da escola. Ok. Nós conversamos com Enoque Vieira, diretor do SINT-RN. Enoque, muitíssimo obrigado por sua participação. Obrigado a você, Leilton, e obrigado a todos que nos ouviram, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais sobre essas questões. Acho até que a gente se atrasou um pouco nesse debate, né? A gente deveria já estar pleiteando, porque a gente poderia, por exemplo, né, não ter tido, se a gente tivesse feito um debate antecipado, não ter tido a adesão de nenhum Estado brasileiro a essa política do decreto 10.004 do governo Bolsonaro, né, que vai de encontro ao processo construído coletivamente no que diz respeito à educação brasileira. O governo do estado apresentou o calendário de pagamento até o final do ano. Estão garantidos os salários até dezembro, mais o 13º. Em audiência realizada com o Fórum Estadual dos Servidores, o SINT-RN cobrou do governo mais uma vez o pagamento dos atrasados. Mas a resposta manteve-se a mesma. Tudo depende da entrada de recursos extras. A reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno pelo Senado no dia 1º de setembro. 56 senadores votaram a favor e 19 foram contra. Do Rio Grande do Norte votaram a favor dos trabalhadores os senadores Zenaide Maia, do PROS, e Jean Paul Prates, do PT. O senador Capitão Stevenson, do Podemos, votou a favor da reforma que, na prática, acaba com a aposentadoria. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um Extra Classe TV.